Bom dia, alunos. Vamos iniciar a nossa semana aqui das aulas de redação com o objeto do conhecimento, que é o emprego de estratégias de concordância nominal na produção de dissertação argumentativa. Antes, eu quero só reiterar um aviso que vocês, em geral, já sabem, mas é sempre bom lembrar, nesse exato instante em que vocês estão assistindo a aula, nós estamos acompanhando no chat de dúvidas, em que vocês podem tirar alguma dúvida durante o transcorrer da aula e até um pouco depois ali do imediato, né? Nós continuamos a conversa que estiver sendo, claro que não a ponto de chegar aí na aula seguinte, mas sintam-se à vontade e utilizem esse recurso se desejarem. Bom, nós vamos então ver os casos de concordância nominal, sempre lembrando que é tudo voltado para o quê? Para que vocês, conhecendo a regra, dos casos principais, obviamente nós não vamos esgotar aqui os casos de concordância nominal, vocês conhecendo as regras dela, né, da concordância, vocês possam não errar ao fazer a redação de vocês. Comecemos. Prontos? Aí é um memezinho aí de bom humor, né? Como é que você está quando está estudando e quando está na hora de dormir. É o contrário, né? Mas, vamos lá. Então, nós já vimos, né, nas aulas de análise, nós analisamos redação. Então, as questões gramaticais são importantíssimas, porque elas travam, né, a leitura, fazem o leitor parar, transmitem uma ideia de que o, o, o autor, né, no caso que interessa aí vocês, não dominam tanto. Ninguém acredita em alguém dominando um assunto se essa pessoa não domina a gramática. Obviamente que um deslize ou outro, isso é absolutamente comum. Nos mais altos níveis, até nos pós-doutorados, você tem sempre alguém que vai revisar. Os pares revisam, né, na parte de linguagem e de conceito. Mas, né, a busca aí de vocês é sempre saber, conhecer e praticar, lembrar das regras e soltar a criatividade para fazer as redações. Então vamos lá. Por quê? Porque isso vai bater, vai impactar diretamente aquela cobrança que nós fazemos. Nós chamamos aí os aspectos avaliativos, os aspectos que são avaliados, as suas diversas competências, né, de linguagem e assim por diante. Conteúdo propriamente dito, apresentação. Então a parte de gramática e de linguagem é a parte que nós vamos ver agora. Lembrando que vocês adquiriram, faz parte da lista de livros. E esse conteúdo, né, ele está aí nas páginas 478 a 487, certo? Então vocês veem que cada livrinho vai somando as páginas, né, até que você chega aí na parte 3, né, da gramática de vocês. E aí vocês vão ter todas essas regras que nós estamos vendo agora. Sigam adiante, tá? E aproveitem realmente para que vocês possam até ter dúvidas e poder nos consultar em chats futuros. Vamos lá. Então, nessa ambientação aqui, vocês veem que o doutor está dizendo, o professor está dizendo, eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? A pergunta era do nível gramatical, mas o aluno aí se sai com essa. Você é quem sabe, eu nunca vi. Certo? A pergunta era a respeito da possibilidade ou não, dentro da norma culta, nós temos aqui esse branco ou se era brancos, né? Obviamente que isso só vai ser verdade se apenas o cachorro for branco. Você pode dizer um gato e um cachorro branco se eles realmente ambos forem brancos. Mas vamos ver essas regras aqui mais sistematicamente. Tá? Então, o que é a concordância nominal? É a relação que se estabelece entre as classes de palavras, os nomes, certo?
quando a gente fala nome, basicamente a gente tem, isso vem do grego, essa nomenclatura, né? Você tem os substantivos, os adjetivos e aquelas classes que convergem para essas funções, né? As funções que são do substantivo. O pronome exerce essa função e assim por diante. Então, como é que vai haver a concordância? Bom, então a questão da concordância é a harmonia de flexão, a harmonia de flexão, isso que vocês têm que guardar. Ou seja, se você tem uma palavra que concorda com outra, ela tem que estar ou no plural ou no singular em função da outra ou das outras, né? Com qual ela concorda. E também se está no feminino ou no masculino. Então, essa concordância é essa harmonia das flexões de gênero e de número. Então, quando essa concordância estiver relacionada ao sintagma nominal, o sintagma nominal vocês sabem muito bem que pode ser uma palavra só, um substantivo, pode ser um pronome, e quando vocês estudaram adjuntos adnominais, por exemplo, quando vocês estudaram adjuntos adnominais, vocês estão lidando com isso. Quando vocês estudaram predicativo do sujeito, predicativo do objeto, vocês estavam sempre lidando com isso, né? Então, quando essa concordância estiver relacionada ao sintagma nominal, é a parte da oração cujo núcleo é um termo substantivo, há a concordância nominal. Vamos ver isso com prática, para que vocês fixem. Vocês veem aí, Garfield, por que você não caça ratos? Por acaso tem medo deles? Que poder eles têm sobre você? Aí ele diz assim, umas fotos comprometedoras. Você vê aqui umas e comprometedoras, são palavras que estão no plural e no feminino, porque eles concordam com um substantivo aí nuclear, esse sintagma nominal que é fotos, certo? Então, se você tivesse assim outra palavra no masculino, isso aqui são adjuntos adnominais, inclusive, né? Comprometedoras e umas. Tá? Então, sempre em torno do núcleo fotos, que é feminino plural. Então, isso é concordância. Tá? Muito bem. A regra geral é o seguinte: termos determinantes concordam em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal que determinam. Vejamos com exemplos. Tá? Então, o que é que você tem? Os determinantes, ou seja, aquelas palavras que modificam outra, determinam, dão alguma informação, dão um atributo àquelas, informam algo sobre aquelas. Quais são as classes de palavras que exercem essa função? Os adjetivos, em geral, né? Os pronomes adjetivos, aqueles pronomes adjetivos, qualquer tipo de pronome que exerça uma função ali junto com o núcleo substantivo, ele passa a ser um pronome adjetivo. Os artigos não tem para onde correr não. O artigo é sempre um determinante, sempre. Ou seja, ele é sempre um adjunto adnominal. Os numerais podem exercer isso, quando eu digo assim, duas pessoas, duas é um numeral que termina pessoas. E os particípios verbais, por quê? Porque os particípios, eles são uma forma verbal que pode ter a flexão de gênero e de número tal qual os adjetivos. Né? E existe esses aí, eles têm que concordar, eles têm que levar em consideração, né, os termos que são determinados. O que é o termo determinado por excelência? O substantivo, os pronomes, quando eles são pronomes ditos substantivos, e também os numerais quando são numerais substantivos. Tá? Vamos adiante. Vamos para o caso dos adjetivos pós-postos aos substantivos. O que são pós-postos? Postos depois. Então você tem um substantivo, que é o termo determinado, e tem os adjetivos, os termos determinantes. Vamos ver como isso vai se processar? Quando um adjetivo modifica dois ou mais substantivos, tá? Então esse adjetivo vem depois. O que é que você tem aqui, por exemplo? Então ele vai concordar com o mais próximo, é uma possibilidade, são duas possibilidades. Na primeira, ele concorda com o mais próximo. O que é que você tem aqui nesse exemplo aqui em vermelho? Você tem a moça e o rapaz alto sentaram no fundo da sala. Quais são os núcleos, os substantivos?
Você tem moça. Se eu fosse determinar moça com o adjetivo alto, ele teria que ficar a moça alta. Isso aí não tem nem graça. Se eu fosse falar só do rapaz, eu diria o rapaz alto. Também não tem nem graça. Agora, e quando você tem essa sequência, a moça e o rapaz? Então, as duas possibilidades são de, primeiro, se ele pode se referir aqui, esse adjetivo pode se referir apenas ao mais próximo a ele. E nesse caso, ele vai concordar diretamente. Então, rapaz, masculino singular. Alto, masculino singular. Eu estou dizendo que o rapaz é alto. Certo? Ele vem depois, ele pode concordar só com isso mais próximo. Qual é a segunda possibilidade? Né? Você não pode colocar no plural? Pode, mas aí existe aquela nuance de sentido. A moça e o rapaz altos significa que os dois são altos. Eu poderia dizer a moça e o rapaz altas? Jamais. Certo? Jamais, porque o núcleo mais próximo é rapaz. Certo? E se fosse o rapaz e a moça, eu poderia dizer altos? Poderia, se eu me referisse aos dois ainda. Só não poderia dizer altas. A moça e o rapaz, aliás, o rapaz e a moça, eu não poderia dizer altas, jamais. Certo? Eu poderia dizer o rapaz e a moça alto. Porque aí, nesse caso, apenas um deles seria alto, que seria a moça. Então você tem essa possibilidade aqui, né? Para ele estar no plural, o adjetivo, ele tem que concordar apenas com. Ele vai considerar o grosso, tá certo? O grosso, os dois juntos aqui, ó, os dois juntos, tá certo? Então rapaz e moça, ele sendo determinado por alto, alto sim vai estar no plural. E aí vai ficar no plural de que tipo? Né? Ele vai ficar, quando o gênero for o mesmo, se eu disser o menino e o rapaz altos, masculino, plural. E se você tem, observe que moça é feminino e rapaz é masculino. Quando você tiver a diversidade de gêneros, estou falando aí de gênero gramatical, mas não deixa de haver uma correlação com o gênero biológico, o que é que vai acontecer? Você vai colocar no plural o masculino. É como se a língua fosse machista, digamos. Né? Então, nesse caso aqui, o adjetivo refere-se aos dois substantivos, tá? Creio que ninguém vai ter dúvida quanto a isso. Vamos seguir. E agora, então é aquilo que eu já falei, né? O masculino vai prevalecer. Masculino vai prevalecer. Então, eu tenho melão, que é o melão masculino, e maçã, que é a maçã feminina. Se eu usar a concordância com os dois, eu tenho que automaticamente colocar apenas no masculino plural. Não poderia dizer comprou no supermercado melão e maçã estragadas. Não. Mas se eu dissesse melões e maçãs, aí eu poderia dizer estragadas também. Se eu me referisse somente às maçãs. Adiante. Então, veja só. Um alerta aqui. Quando o adjetivo modifica substantivos que expressam gradação de sentido, o que é gradação? É um crescendo ou uma descendente, tá, no sentido. As concordâncias possíveis serão as seguintes. Normalmente é no crescente, viu, pessoal? É um hábito que nós temos aí, de colocar sempre um clímax, aí subindo. Então, as pessoas foram tomadas de uma emoção, de uma alegria, de um entusiasmo, tudo está dentro do mesmo campo semântico, esses três substantivos. Então, como é que você vai ter? Arrebatadores, a concordância geral com todos eles, certo? Ou seja, com o emoção, alegria e entusiasmo junto. Como nós temos aqui emoção e alegria no feminino e entusiasmo no masculino, vai vencer o que? O masculino plural. Ou você pode concordar apenas com o último, o mais próximo. No caso aqui, entusiasmo, certo? Se eu disse, então, entusiasmo arrebatador. Se eu dissesse, foram tomadas de um entusiasmo, de uma emoção, de uma alegria, eu poderia dizer arrebatadores ou arrebatadora, porque a alegria estaria mais próximo. Mas aqui, ele concorda com o entusiasmo, porque o entusiasmo está mais próximo. Bom,
Agora, vocês viram casos em que o adjetivo vem depois dos substantivos, né? Quando o adjetivo vem antes, como é que fica? São ditos antepostos, né? Postos antes. Então, qual é? A possibilidade aí é mais restrita. Então, nesse caso, a concordância é obrigatória com o substantivo mais próximo. Comprei abacate e melão, só que eu quero dizer que antes que estavam maduros, né? Ambos pode ser, mas eu apenas posso colocar maduro, abacate e melão. Não posso dizer maduros, abacate e melão. Só se eu botasse maduros, abacates e melões. E na segunda aí, quando criança, eu costumava correr por vastos prados e campinas. Então, vastos por quê? Porque logo depois vem o núcleo, né, substantivo aqui, ó, prados. Se eu invertesse e colocasse campinas e prados, eu diria como? Quando criança eu costumava correr por vastas campinas. Vastas campinas e prados. Então entenderam qual é a lógica aí. Esse é para o geral, ou seja, os substantivos, dois substantivos ou mais, e você tem um adjetivo que vem antes de todos eles e que se refere ao conjunto. Mas, né, você tem casos em que ele não segue essa lógica. Quando for nome próprio, aí você não tem mais como deixar no singular, né? Ou não tem mais a possibilidade. Eu digo nomes de pessoas. Marilyn Monroe, Grace Kelly. Você está falando das duas. Então, o adjetivo aqui, extraordinário, vai flexionar-se de que maneira? Vai se referir vai para o plural, né? Fica no plural porque é nome próprio, né? E também as relações de parentesco, a indicação de parentesco. Então eu tenho irmão e primo, certo? Irmão e primo são substantivos. O simpático está concordando com o grupo aí, então ele estará no plural, por conta de... São esses dois casos, basicamente. O restante não, tá? Senão eu teria de dizer assim, eu conheci um simpático homem e mulher da quitanda. Conheci o simpático homem e mulher da quitanda, conheci a simpática mulher e homem da quitanda. Mais um caso. Agora vejam, nesses casos aí que nós vimos, você sempre tem o adjetivo, essas funções todas eram funções de adjuntos adnominais, certo? Você tinha o adjunto adnominal em função de núcleos substantivos. Agora, vocês sabem que o adjetivo também pode exercer função de predicativo. Vamos ver. Tá? Então, o que acontece? Se o núcleo é predicativo, né, e ele se referir a mais de um substantivo, o adjetivo flexiona-se no plural. Vamos lá, vamos dissecar aqui, vamos fazer a análise sintática. O que é que nós temos aqui nessa primeira oração, pessoal? Nós temos um sujeito, que é a mulher e o homem, é um sujeito composto. Você tem um predicado, que a gente corta aqui, ó. Do mesmo jeito que no outro você tem os alunos e corta aqui. Tá? Aqui você tem cansado. Agora eu quero, pareciam, então a concordância verbal já está dizendo que é relativa aos dois. E o adjetivo cansado, como é que ele vai se flexionar? Ele vai se flexionar no plural. Ele vai considerar mulher e homem, tá certo? Então ele tem que considerar isso onde quer que ele apareça. Tá? Do mesmo, isso aqui é um verbo de ligação, pareciam, e aqui é o predicativo do sujeito cansados. Tá? Então esse adjetivo em função de núcleo aliás, é o predicativo do sujeito, né? O predicativo do sujeito, ele vai ficar no plural porque o sujeito é composto. Agora vejam essa outra oração, a segunda, certo? Na segunda aqui. Os alunos é o sujeito. Agora os alunos julgaram, aí julgaram a redação e as provas. Então, julgaram o quê? No caso aqui, é o objeto direto. Julgar a redação e as provas. São dois núcleos substantivos. Então, você julga alguma coisa, ou seja, qual é a qualidade que você dá a ela? Eu considero o Flamengo e o Vasco vitoriosos, certo? Eu julgo o Botafogo e o Vasco sofríveis. Entendeu como é? Então aqui, julgo
O que? Aí o objeto direto seria a redação e as provas. O núcleo do objeto direto é duplo, né? Você tem redação e provas. E, portanto, o predicativo do sujeito difíceis vai ter de estar no plural, certo? Vai ter de estar no plural. Veja que ele está aqui até antes, mas não serve aquela regrinha. Naquela regrinha de o que vem antes, né? Eu digo assim, a difícil redação e provas, né? A difícil redação e provas estava na mesa. Aí é diferente. Aí é diferente. Aqui eu tenho, aí ele seria adjuntado nominal, mas aqui não. Aqui você tem um VTD, né? Um VTD, e aqui isso tudo aqui é um O, objeto direto, OD, certo? E aqui é que vem a nossa regrinha, tá? Aqui você tem o difíceis sempre no plural. Seguindo adiante. E se os subjetivos são sinônimos ou antônimos? Aí a gente tem situações diferentes. Se sinônimos, o adjetivo concorda com o mais próximo. Então, Luiz tinha ideia e pensamento fixo. Fixo. Se eu dissesse Luiz tinha pensamento e ideia, seria fixa. Agora, quando você tem antônimos, né? Antônimos, eu tinha falado de sinônimos, agora de antônimos. Com o antônimo é o contrário. Aí você vai ter obrigatoriamente o plural. Então eu digo dia e noite. Dia é o oposto de noite. Então dia e noite são antônimos, então eu tenho frio sempre no plural. Mais adiante. Agora, dúvidas frequentes, são casos especiais. Por exemplo, se uma garota... está certo uma garota dizer eu mesmo não sei disso? Assim, eu mesmo, uma garota dizer, qual é a resposta? Não. Por que não? Porque ela tem que considerar o... Ela está falando de si mesma, ela é feminina, né? Eu mesma ou eu própria. Então a garota, ela mesma, certo? Ela mesma, certo? Quando é uma pessoa do sexo feminino, é assim. Se eu tivesse um homem falando, ele mesmo, eu aqui, dizendo eu, o professor Monteiro, eu mesmo estou ensinando a vocês, eu próprio, certo? Agora, se fosse a professora, ela diria eu mesmo. Entenderam a diferença? Então, mesmo e próprio variam normalmente, certo? Porque eles têm um caráter reforçativo, tá? Então, depende de quem fala, tá certo? E eles são variáveis. Elas mesmas não sabem isso. Elas próprias não sabem isso. Eles próprios não sabem isso, eles mesmos não sabem isso. Mais um caso. Agora esse bastante curioso isso, porque ele depende da classificação dele, né? Dizer, já vi bastante novidades, mas essa eu não sabia. Está correto? Vamos ver. Não, por que não está correto? Porque você tem que interpretar o bastante. Quando você tem que ver a palavra que ele modifica. Bastante, se ele modifica substantivo, ele é uma palavra de natureza adjetiva, certo? Ele é adjetivo. Então, nesse caso, o adjetivo não é uma palavra variável. Vocês aprenderam o substantivo é variável, o adjetivo é variável, varia em gênero e número, etc. E para um concordar com o outro, você tem aqui. Deveria ser, já vi bastantes novidades. Para saber, você modifica bastante por muito. E aí vê como seria. Já vi muito novidades? Você diria isso? Já vi muitas novidades. Né? Então vamos aqui. Quando eu digo conheci bastantes pessoas, quer dizer, conheci muitas pessoas. Comprei bastantes maçãs, comprei muitas maçãs na feira, porque ele é adjetivo. Agora, quando ele é advérbio, essa mesma palavra ela pode ser advérbio. Advérbio, qual é a natureza do advérbio? Não varia. Advérbio não se submete às categorias de gênero e número. Portanto, quando eu digo aqui, olha, comemos e dormimos muito. Comemos e dormimos bastante. Ficamos bastante machucados. Observe que aqui no primeiro caso, esse bastante, aqui, ó, ele modifica o que? Ele modifica o que nesse primeiro caso? Modifica uma ação, um verbo. Modifica um verbo. Então ele não é adjetivo. Porque o adjetivo não
não se flexiona para concordar com o verbo. Não é o caso. Não é o caso de concordância aí. Quando eu digo bastante machucados, mas machucados não está no plural, né? Não, porque machucados é adjetivo. É adjetivo. Qual é a qualidade de machucados aí? Qual é a função sintática de machucados? Ele é predicativo do sujeito, de nós. Nós ficamos machucados. Nós ficamos muito machucados. Então, nós ficamos bastante machucados. Certo? É advérbio. Mais um. Posso dizer, segue em anexo minhas fotos? Não. Eu digo o quê? Anexo, incluso, é como mesmo e próprio. Né? Eles vão variar normalmente como um adjetivo. Então eu digo, as fotos seguem anexas. Certo? Os quadros seguem anexos. Digamos, o cartão segue anexo. As fotos seguem anexas. Agora eu posso dizer assim, cuidado. As fotos seguem em anexo. Essa é uma expressão adjetiva. Aliás, é uma expressão que tem função adjetiva, tá certo? Mas essa locuçãozinha aqui, tá? Ela vai ter uma natureza adverbial. E esse em é travador, é uma preposição, a preposição é chamada travador de concordância, certo? Então, as fotos seguem anexo ou as fotos seguem anexas. As despesas de registro postal, segundo aqui, né? As despesas de registro postal então, despesas estão inclusas. Tá? Então, também é normal. No caso aqui, incluídas, variável. Vamos ver mais. É correto dizer, hoje ela veio com menos roupa? Essa é uma pegadinha clássica, não, de forma alguma, absolutamente. A palavra menos é inexistente no português, certo? Menos, não existe, definitivamente. Então, devemos, em todas as situações, usar menos. Agora ele está menos preocupado, ele está menos preocupado e assim por diante. Aí não há o que discutir. Como usar as expressões é preciso, é bom, é necessário? Aí, cuidado, né? Então vamos lá. Então veja, se o substantivo, núcleo do sujeito, for determinado, o adjetivo concorda com o substantivo. Tá? Se não houve a determinação, o adjetivo permanece no masculino. O que é isso aqui? Veja aqui a primeira. É necessário o quê? Cautela no transporte de cargas inflamáveis. Então, cautela está determinado? Cautela é o núcleo substantivo. Eu pergunto, cautela, não diria assim necessária, porque cautela não seria feminino? Não. Aqui você tem, cautela não tem nenhum determinante outro, certo? Ele está em outro termo sintático. É necessário isto. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso é o sujeito de um predicado chamado é necessário. É um predicado nominal e que tem um verbozinho de ligação e que tem um predicativo do sujeito. Isto aqui tudo, cautela no transporte de cargas inflamáveis, é necessário. Então, é aquele conjunto ali, quando você tem um núcleo cautela, que não está determinado por um... Se eu colocasse a cautela, certo? A cautela, aí eu teria sim, é necessário. Certo? Entenderam a diferença? Aqui, ó, a cautela é necessária. Aí sim. Tá? Porque aí sim, cautela está determinado pelo azinho. Tá? Outro cuidado especial que vocês têm que ter aqui, ó. Porque isso é muito comum. Você encontra muitas placas em edifícios, em vários lugares. É proibido a entrada de animais. Está certo isso aqui. Por quê? Porque a entrada não está determinada pelo artigo ou por outro determinante qualquer. Então, entrada de animais é o sujeito, tudo isso. Se o núcleo entrada não tem uma determinação com a entrada de animais,
Se fosse a entrada de animais, aí sim é o caso de haver a concordância, tá certo? Desse predicativo, porque proibido e proibida são predicativos do sujeito, entrada de animais, certo? Proibido é predicativo do sujeito, entrada de animais. E proibida é predicativo do sujeito, a entrada de animais. Veja a diferença sutil. Né? Temos aí os bichinhos de jardim. Quando diz aqui o nosso caramujo, faxina é chato. Ele não diz faxina é chata, certo? Você sabe que faxina é um substantivo feminino, mas não está com o artigo, não está determinado, portanto ficaria. É chato, mas necessário. Tá? Agora, se eu dissesse a faxina é chata, mas necessária. Entendeu a diferença? Tá? Próximo caso, meio. Aí vamos ver o caso de meio. Meio é como bastante, viu? É a mesma coisa basicamente de bastante. Você vai ver quando meio ele é adjetivo ou não. Tá? Então veja, ele é um numeral adjetivo. Se ele for um numeral adjetivo, ele significa metade, certo? Então eu digo assim, comprei meia melancia. Melancia. A melancia pode ser vendida pela metade. Então comprei meia melancia. Como melancia é feminino, meia vai ficar no feminino. Eu digo, é meio-dia. Veja que meio concorda com dia. Até um composto, né? Um subjetivo composto. Agora, é meio-dia e meia, porque fica subentendido hora. E hora é feminino, certo? Então, quando significa metade, meio varia. Mas quando ele não é um adjetivo, ele, ao contrário, modifica um adjetivo, ele é um advérbio. Então, no caso, meio é um advérbio. Meio, quando o meio for advérbio, ele pode ser substituído por, assim, um pouco, por exemplo. Então, eu vi gente um pouco nervosa, vi gente meio nervosa. Vi, vi um homem meio nervoso, vi uma mulher meio nervosa também. Mariana é meio desconfiada. É um pouco desconfiada, é muito desconfiada. Veja que em todos esses três aí desses paradigmas, você tem advérbios, no caso aí, advérbios de intensidade, certo? Advérbio de intensidade. Meio aqui é advérbio de intensidade. Viram a diferença? Caso, né? Aqui o H, falando, a Elga do H faz assim, meia caneca, certo? Então, concordância por quê? Porque aqui ele vai ser um numeral que equivale a metade, um numeral adjetivo. Tá? Meia caneca de café, meio ovo. Tá? Então, a concordância vai se dar meio, porque ovo é masculino, e meia porque caneca é feminino. Tá? E então, portanto, ele é um numeral adjetivo. Perceberam a diferença? Então, e obrigado? Obrigado. Eu digo assim, eu digo muito obrigado. Mas uma mulher vai dizer muito obrigada, certo? Então ela concorda com o gênero de quem agradece. Então, obrigado quem diz é homem e obrigada quem diz é mulher. Obrigado pela informação ou obrigada pela informação, se for uma mulher que estiver falando. Se uma mulher estiver falando em nome de outras, por exemplo, nós mulheres aqui da Associação das Cientistas Nucleares do Brasil dizemos pelo apoio recebido. Muito obrigadas. Certo? Existiria isso. Não é usual, mas existiria. Né? Então, esse caso. Extra, por exemplo. Extra vem de extraordinário, é uma redução, certo? Aquelas derivações de palavras, lembram? Extraordinário e extra. Extra é uma espécie de redução vocabular. Então, ele, como redução vocabular, ele vai se comportar, certo? Extra aqui vai ficar apenas ganhando S ou não, vai indicar o seu plural. Então, eu digo assim, edições extras dos jornais. Tá? Tá? Edições extras dos jornais. Uma edição extra, várias edições extras. Ele vai ter essa concordância de singular e de plural de acordo com o adjetivo, com o substantivo com quem ele vai concordar. Tá? Essas expressões de formas que, de modos que, todos chamam de maneiras que, tudo está errado. Só para dizer isso, para lembrar vocês, o certo é dizer de modo que, de maneira que. Então corte esses S, esqueçam esses S. Né? Esqueçam, eu estou pintando para vocês apagarem, né, da cabeça de vocês.
Então, basicamente, esses são os casos principais, né? Então você vê que você tem que rever a gramática mesmo, né? Exigir estar sempre olhando. Na hora de escrever, para, olha, tira dúvida, né? E aí com o tempo, existe muito mais casos, mas aí vocês vão com o autoaperfeiçoamento, estudando sozinhos para não escrever as barbaridades. Principalmente o meio, eu encontro muito em redações, né? O meio, o bastante essa certa incoerência. Ficamos por aqui, pessoal. Tá? Próxima aula a gente vai para concordância verbal, tá certo? Já adianto para vocês, já peguem a gramática, já vão adiantando para entender um pouco mais, certo? Ficamos por aqui com o nosso bom e velho pensamento de Thomas Fuller e um abraço!